maligna, toda entidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde houver encosto, aonde houver qualquer mal, em nome de Jesus, eu repreendo agora e declaro a bênção e a vitória da tua noiva, Pai, a tua noiva, esse noivo vai vir com os pés, com os pés, faça Deus. Feliz com Deus. Glória! Graças a Deus. Por gentileza, abra a tua Bíblia no texto tema dessa noite. É o Evangelho de Cristo, no qual escreveu Lucas, capítulo 10. E enquanto vocês procuram, eu quero ser grato a Deus que permitiu chegarmos aqui para adorar e bendizer a Deus juntamente com vocês, participar dessa linda festa. E também ter o prazer de rever o Paulo Júnior, a nossa irmã Wanda, sua esposa, a esposa do Paulo Júnior. E eu também não consigo chamar o índio de Moisés, então é índio. Para mim é muita alegria rever essa família. A irmã Wanda me conheceu ainda pequeno, a gente se reencontrou depois de um tempo, distanciamos, mas estamos aqui de volta no melhor lugar que ele vai estar, que é na casa do Senhor. Então, para mim é uma alegria imensa saber que essa família ainda está nos pés de Cristo, continua nos pés de Cristo, isso é o mais importante, e que Deus continue abençoando a sua casa, irmão. Deus abençoe, amém? E para mim é uma grata alegria também estar com a minha esposa, a gente que vive essa vida pregando e ministrando, não é todos os lugares que a gente consegue levar, mas fazer essa pequena viagem de Diadema até Itapevi e relembrar esse caminho que fazia direto, foi uma bênção muito grande, amém? Continue orando por nós, e antes de mais nada, apresente o Pedrinho, meu sobrinho, filho do meu irmão Peter, em vossas orações. Ele passou por 2 cirurgias durante esse ano, tem 9 meses de idade, 2 cirurgias na cabeça, e a gente está esperando um exame que ele fez dessa semana, a resposta para ver se não será necessário nenhuma cirurgia mais, mas eu creio que o médico dos médicos já colocou. E como o nosso Deus, ele responde na eternidade, o milagre já está feito e nós já estamos celebrando este milagre. Então ore por nós para que Deus continue abençoando as nossas vidas. Capítulo 10 do Evangelho de Cristo, no qual escreveu Lucas, vamos ler a partir do versículo 25, que está escrito assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, fazei isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Tome teu assento, por favor. Queridos, aqui nós lemos um texto que por nós é muito conhecido, a parábola do bom samaritano, e a resposta de Jesus para este fariseu. Por nós, muitas das vezes no decorrer de uma mensagem ou no decorrer de um pensamento nosso, nós lembraremos desse texto. E o que me chama a atenção mediante a isso é como Lucas procura detalhar. Em Lucas todos nós sabemos que ele não foi um discípulo direto de Jesus. Ele era um assistente de Paulo, ele era um médico que acompanhava o ministério de Paulo. Lucas, ele tem participação em 2 contextos históricos, em 2 livros históricos dentro da Bíblia. É ele, Lucas, e também Atos dos Apóstolos. E o que me chama a atenção é que Lucas, ele com um olhar talvez mais pesquisador, ele fala de pesquisa, de uma profundas pesquisas a qual ele fez para testificar e falar do Evangelho a um certo, talvez amigo dele por nome de Teófilo. Ele tenta aprofundar-se nas palavras, nos discursos e nos milagres de Jesus. E Lucas, ele, mediante a isso, ele tenta apresentar Jesus ao que nós chamaríamos de uma classe gentílica, aos gregos. Ele apresenta Jesus como um homem perfeito.
E Cristo, como homem perfeito, ele tenta apresentar o Cristo como este varão. E Lucas, ele tenta fugir um pouco da cultura hebraica, que apresenta todo varão da linhagem de vosso pai, ele apresenta Cristo da linhagem de vossa mãe. E Lucas, embora ele não viveu e não conviveu, ele apresenta Cristo, e quando ele fala de Cristo, ele fala do seu nascimento e da mensagem do anjo Gabriel à nossa irmã Maria. É interessante, mediante a tudo isso, que Lucas, os vossos detalhes em que ele tenta pegar, e por ele ser alguém estudado, alguém com já uma certa ciência dentro da medicina, ele se apega a detalhes que outros evangelistas não apegaram, como Marcos, como Mateus e como João. João, nós sabemos que dos evangelistas é aquele que destoa um pouco daquilo que é falado dos outros evangelhos, porque João, ele escreve o evangelho que nós podemos dizer um pouco mais universal, é apresentando Cristo à igreja, apresentando Cristo como Filho de Deus, o unigênito do Pai, a essência da criação. É lindo mediante a tudo isso que quando nós então adentramos nesse texto, nós vamos ver Mateus e Marcos relacionando e falando que Jesus estava a disputar ou a discutir, e aquilo era algo muito normal, que dentro do cenáculo, dentro do templo até mesmo, eles juntavam para discutir ideias. E havia naquele tempo muitas religiões. Nós vamos lembrar dos saduceus, vamos lembrar dos fariseus, vamos lembrar dos herodianos, e cada uma delas tinha uma vertente da vida. Os herodianos eram o que era chamado de uma certa classe política, eram aqueles que estavam no meio dos judeus tentando fortalecer o Império Romano. Então, quando nós vemos, quando Marcos está relatando isso, Marcos ele relata primeiro o herodiano chegando até Jesus e tentando pegar em palavra, ele queria atentar contra Jesus, o Jesus que atentaria contra o Império Romano, e por isso que a pergunta dele é lícito pagar tributo a César? E quando ele faz essa pergunta, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, atentando ao seu coração, atentando a ele olha e escreve dizendo bem assim: me dá-lhe aqui uma esfinge. Quando ele pega a esfinge, ele fala: qual é a imagem que tem aqui? E ele olhou e disse: é a imagem de César. E a resposta de Jesus é linda: dai de César o que é de César, e dai de Deus o que é de Deus. É muito lindo porque quando ele olha para a esfinge, ele olha para a moeda, a imagem está cravada ali. Ele consegue identificar que aquela moeda é uma moeda do Império Romano, e o tributo daquela moeda deve ser dado a César. Todo o salário que receber de tributo romano deve ser dado a César. Mas talvez a pergunta que ficou para ele é: aonde é que está a imagem de Deus? E para nós encontrarmos essa resposta, nós temos que ir no livro de Gênesis, e a Bíblia descreve dizendo bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala do homem, quando ele fala da pessoa, não está dizendo que é um homem ser sacrificado, se mutilar e matar. Está falando de um relacionamento. Então Deus, ele não quer o meu dinheiro, Deus não quer minhas possessões, porque tudo que eu tenho enquanto possessões foi Ele que me deu. É só nós lermos o livro de Ageu, no qual está Ageu dizendo bem assim: dele é o ouro e dele é a prata. Então tudo que eu tenho é Ele que me deu, tudo que eu possuo é Ele que me deu. E no ato de Ele ter me dado, Ele está dizendo: não é teu. E quem nos ensina isso é Jó no alto da sua crise. E quando Jó está vivendo a sua crise, ele está dizendo bem assim: Deus me deu gado e Ele tirou. Deus me deu a ovelha e Ele tomou. Deus me deu camelo e Ele tomou. Deus me deu filhos e Ele tomou. Mas Ele termina dizendo: louvado seja o nome do Senhor. A lição que Jó nos dá mediante a tudo isso é que eu não sou detentor e dono de nada, porque se eu sou dono de tudo isso, eu posso fazer o que quer. E quando eu entendo que a esposa que eu tenho não é minha e é Deus que me deu para cuidar dela, eu não posso agredi-la, não posso traí-la, não posso feri-la, não posso destruí-la, porque não é minha, é Deus que me deu. E se é de Deus e eu feri aquilo que Deus me deu, não é ela que vai cobrar de mim, é Deus que está nos céus. O filho que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. Então eu não posso fazer o que quer, não posso levar para onde eu quiser. Se é dele, é para a casa dele que eu tenho que levar, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Porque se não é meu e é dele, eu tenho que tratar com carinho, eu tenho que tratar com cuidado, porque um dia aquele que me deu, ele vai requerer aquilo que um dia ele me ofereceu. E eu não posso devolver menos do que ele me deu,
eu não posso devolver mutilar daquilo que Ele me ofereceu. Eu tenho que plantar, e plantar é cuidado. Eu tenho que vestir, e é tempo. E aí nós entendemos, quando Deus olha para tudo que nós temos, Ele está dizendo: dedique-se à sua família, dedique-se ao seu ministério, dedique-se ao seu trabalho, porque quem está te dando tudo isso é eu, e você tem que devolver para aquele a quem me deu. Aonde é que está isso? Malaquias responde dizendo: vocês estão me roubando. E vocês perguntam no quê? Nos vossos dízimos e oferta, porque o dinheiro não é de vocês, o dinheiro é meu. Quando tu oferta e tu dizima, você está dando ao dono daquilo que tudo que você tem, aquilo que tu recebeu. E quando tu devolve a Ele de maneira voluntária, Ele está dizendo: foste fiel no pouco e no muito, eu te acrescentarei. Então, quando nós entendemos que Deus não quer o que eu tenho, mas Deus, Ele me quer, aí nós vamos entender o que o escritor de Provérbios está dizendo no capítulo 4, verso 23. Em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele saem os desejos da vida. E guardar o coração para o judeu, o coração é a fonte da alma, é a fonte do intelecto, é a fonte do desejo, é de onde vêm todas as coisas e para onde chegam todas elas. Por isso, quando ele escreve o Salmo didático de número 119, ele está dizendo: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Porque ele está dizendo: se a palavra está na origem, tudo que vier a partir dela vai ser puro, santo e purificado. E se a palavra está no destino, ela será o escudo para as impurezas e nada entrará lá. Então, quando nós olhamos para isso, entendemos que Deus não quer o que eu possuo e Ele me quer. Nós adentramos em Romanos capítulo 12, e Paulo está dizendo: já que vocês querem desfrutar da graça, então desfrute da seguinte maneira: apresentai-vos os vossos corpos santos em sacrifício ao Senhor. Quando ele fala de corpo santo e vivo, ele não está dizendo que o culto do Novo Testamento é o culto de alguém morre, porque quem tinha que morrer já morreu e já ressuscitou. Ele está dizendo que é o culto dos vivos. O culto dos mortos é culto de lamentações. Ele morreu, ele se foi, acabou. Mas o culto do vivo é o culto da celebração. Tem vida. Era para eu estar morto, mas eu estou vivo aqui. Era para eu estar caído, mas eu estou vivo aqui. E o que é que tu apresenta? Eu me apresento diante dele, oferecendo tudo que tenho, e tudo que eu tenho sou eu mesmo para ele. Então, dar a minha vida a ele é eu olhar para mim e dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O Cristo que vive em mim me convenceu de viver aquilo que eu desejo ser, porque Ele não me obriga a ser santo, Ele não me obriga a ser crente, Ele não me obriga a nada. Ele me fez livre dele, Ele me fez livre do inimigo e falou: escolhe o caminho que tu quer seguir. Quando Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, Ele está dizendo: tu tem liberdade para decidir aonde tu quer ir. E por isso que quando Ele apresenta, Ele fala de dois caminhos: caminho largo e estreito. Porque se Ele apresenta dizendo só tem esse caminho, Ele falando, você é obrigado a passar por aqui. Mas quando Ele fala de dois caminhos, Ele fala: muitos entrarão pelo largo, o caminho da facilidade, o caminho do conforto, o caminho da ilusão. É mais fácil seguir aqui, é mais fácil caminhar aqui. Aqui eu me sinto bem, aqui eu estou bem. É o caminho do engano. Então Ele fala: muitos passarão por ele, mas o caminho que a porta é estreita é o caminho da dificuldade, é o caminho onde eu nego quem eu sou. E negar quem eu sou é negar os meus desejos, é negar as minhas vontades. Porque o que o Peterson quer e o que o Peterson deseja na sua carne é o pecado, é a porfia, é a luxúria, é a prostituição. Mas quando eu nego tudo isso, eu estou dizendo: há alguém que eu amo mais do que essas coisas. Há alguém que eu quero mais do que essas coisas. Há algo mais importante do que todas elas. E qual é? É o meu amado.
E aí nós entendemos o cântico da noiva, a amada em Cantares. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando ela está dizendo, ela está falando, eu já sou propriedade de alguém. Alguém já me conquistou antes de todas essas coisas. E sabe que Pedro descreve sobre isso? Vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, nem com nada corruptível deste mundo, mas vocês foram conquistados, comprados pelo sangue de Cristo. Quando eu entendo que eu já fui comprado e conquistado, eu estou dizendo que eu não tenho só o Senhor, porque Ele não me chama só de servo, Ele me chama de amigo, Ele me chama de noiva. E quando Ele me traz para o ato de noiva, Ele está dizendo bem assim: eu fui preparar e eu vou voltar, eu venho te buscar. E o motivo de eu voltar é porque eu lhe amo, o meu amor continua o mesmo, e eu quero entrar nas bodas contigo. Então Ele me quer. E se Ele me quer, Ele quer para um relacionamento, Ele quer para um convívio. E Ele, sabendo que nós precisamos conviver com Ele, estar com Ele, Ele enviou aquilo que na cultura judaica chamamos de amigo do noivo. Em João ele descreve que é o Espírito da verdade que o mundo não viu e também não conhece. E Ele não fala de estar sobre, não fala de estar do lado, Ele fala de estar em vós. Aleluia. E em vós Ele está dizendo dentro de vós. Glória a Deus. Por isso que Atos dos Apóstolos capítulo 2 está falando que eles foram cheios, não foram possuídos e nem possessos, foram cheios. Ele entrou, preencheu o vazio que outrora tínhamos. Um vazio esse que fazíamos nós correr atrás da alegria e nunca conseguia ter. Um vazio esse que nos fazia correr atrás da paz e nunca conquistar. Um vazio esse, correr atrás da satisfação e nunca possuir. E aí você vai entender o discurso de João capítulo 4. Todo mundo que beber dessa água vai voltar a ter sede. Acha que vai ter alegria, mas quando passar o efeito da droga, volta a correr aqui. Quando passar o efeito da bebida, volta para o mesmo lugar. Quando acabar a balada, vai desejar que a semana passe logo, porque quer se alegrar, porque quando acaba a balada, volta a tristeza. É uma sede que nunca se acaba. Mas Ele está dizendo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando de ser saciado por completo. E quando fala de ser saciado por completo, ele está dizendo quando Peterson nega tudo aquilo que outrora ele desejava, e ele bebe dessa fonte, já para ele não é um sacrifício negar a pornografia, a prostituição, negar a mentira e o pecado. Para ele se tornou fácil, porque ele já é saciado pelo Espírito Santo. Ele bebeu da fonte, então ele deixa para trás. E quando ele deixa para trás, você entende o que Paulo escreve à igreja dos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás fica, porque quem olha para trás não consegue caminhar, não consegue andar para frente. Eu gosto é que quando Jesus ele está olhando para o povo, ele está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não manda lembrar de Ana que orava, ele não manda lembrar de Ruth, uma amiga fiel, ele não manda lembrar de Débora, uma profetisa, ele manda lembrar da mulher de Ló. E quando você olha para a mulher de Ló, ela está fugindo de uma cidade que iria pegar fogo. Deus estava dando livramento para ela, e ela resolve olhar para trás. Ela perde o livramento porque está presa no passado, está presa em coisas que são destrutivas. Então ele está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem fica preso no passado não consegue construir pontes para o seu futuro. Quem fica preso no passado não consegue chegar no destino que Deus estabeleceu por você. Aí o escritor da carta aos Hebreus, ele é sucinto nisso, dizendo: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E ele está dizendo que o pecado está próximo de nós, mas ele está dizendo: fitando os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então eu olho para Ele, porque Ele é autor e Ele é consumador, porque é Ele quem eu amo.
É Ele quem eu quero. Então eu estou em busca dele. E estando em busca dele, eu estou dizendo: rejeito todas essas coisas. Então é um relacionamento em que Jesus está dizendo: não quero o que você tem, eu quero é você. Eu quero amizade contigo, eu quero relacionamento contigo, eu quero é você. Não é você vir aqui e oferecer um cântico e ir embora. Não é entrar nessas portas e ir embora. Não é acompanhar a liturgia. Não é ser cerimonialista. Vem, canta na cerimônia, levanta a mão, dá glória e aleluia, e acabou-se o relacionamento por ali. Não. Ele está dizendo: eu quero você. Eu quero comunhão contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero que tu acorde já dizendo: deitei e me levantei, porque até aqui o meu Senhor me sustentou. É você dizendo: Ele está comigo em todos os momentos. Ele quer você ao ponto de você confiar nele, coisas que você não confiaria em ninguém. E o ponto disso é quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas antes ele está dizendo: quando orares, entre no teu aposento, no seu quarto secreto. E o quarto secreto ali no original, no aramaico, é entrar no lugar da bagunça, no porão, aonde tu não leva ninguém, aonde tu esconde tudo. Eu vou visitar a tua casa e você está dizendo: chegou de surpresa, pega tudo, joga lá. Você apresenta a sala, tu apresenta a cozinha, tu apresenta tudo que está decorado e bonito. Mas quando eu olho para aquela porta, você está dizendo: não, ali é o quarto da bagunça, não precisa ver nada, vamos para ali. Ele está dizendo: me convide para lá, me chama para o lugar secreto, porque eu não me importo com a tua bagunça. Se você me convidar para o teu secreto, eu vou lhe atirar pedra, eu vou lhe julgar, eu vou lhe condenar. Mas se você chamar ele para o seu lugar secreto, ele vai arrumar o teu quarto, ele vai arrumar a sua bagunça. E sabe o que ele está descrevendo? Aquilo que tu fala em secreto, ele te recompensará publicamente. Porque quando eu falo com ele no secreto, ele cuida de mim no público. Quando eu choro com ele no secreto, ele coloca a alegria de mim diante dos povos. Quando eu confesso ele no secreto, ele me transforma diante dos homens. E é por isso que Paulo, no capítulo 8 do Romanos, está dizendo bem assim: quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque antes de você apontar o dedo a ele, ele está dizendo: eu já conversei com ele no secreto. Antes de eu dizer não era para ele estar aqui, ele está dizendo: eu já falei com ele no secreto. Ele caiu e ele errou, já conversei com ele no secreto. E quando o juiz vai levantar para julgar e condenar, ele está dizendo: não, ele você não pode condenar, porque a cédula que era para a condenação dele foi cravada na cruz. O promotor chamado inimigo da tua alma vai dizer: mas ele caiu. Aí ele está dizendo: mas ele se arrependeu no secreto. O que é isso, pregador? Carta de João, no capítulo 1: confessai os vossos pecados, porque ele é fiel e justo para vos perdoar. Está resolvido, já lhe perdoei, ninguém pode condenar. Mas não termina aí. Mas o seu sangue nos purifica, regeneração, mudança de vida, nos purifica de todo mal. Porque me perdoar para deixar no mesmo lugar que está não adianta do perdão. Ele está dizendo: eu te perdoo e eu te tiro do lugar onde você está. Sabe o que ele está dizendo nessa noite? Que ele está falando assim: eu dou força ao fraco, eu levanto o caído e dou vigor a quem não tem mais vigor. Mas chama ele para o secreto. Então a resposta ao Herodiano, ele está dizendo: tu quer dinheiro, mas eu quero as vidas. Meu Deus! Tu quer os impostos, mas eu quero é eles. Eu não estou me importando com o teu reino. Eu estou me importando com a tua moeda e com a tua economia. Eu quero é as vidas. Mas de repente levanta-se o salvo seu que não acreditava na vida eterna. E a pergunta dele é quanto sarcástica. Ele está dizendo bem assim: havia uma família que tinha 7 irmãos. E segundo a nossa tradição, se a mulher casar e este irmão não der a ele alguma descendência e ele morrer, o próximo da linhagem vem e casa-se com ela. Vai ter uma história a te dizer, Jesus. O 7 casou.
e ela não gerou nenhum deles. Como é que vai ser na eternidade? De quem que ela é mulher? Aí Jesus olhou e falou assim, tem um probleminha aí, você não lê essa escritura, né, filho? Lá no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Não é se é dela ou se é dele, lá todo mundo será como os anjos. Ele falou assim, vocês errais porque não estuda, vai estudar um pouquinho. Mas o fariseu, vendo que Jesus conseguiu convencer o herodiano e o saduceu, ele falou, agora é minha vez. Vocês falaram da moeda, ele deu uma rasteira de vocês. Falou da ressurreição, passou. Agora eu vou falar que eu quero participar dela. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou bem assim. Lucas descreve dizendo que Jesus devolveu a pergunta a Marcos, e Mateus descreve que Jesus respondeu o que está na lei. E ele fala que esse é o maior dos mandamentos, amar o seu Deus acima de todas as coisas. Mas eu creio que Lucas, ele se atentou a todo o contexto. Em vez de ele escrever sobre tudo, ele resolveu comentar um pouquinho mais. Devolveu a pergunta. O que é que está escrito? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Ele está dizendo de uma entrega total, é amar. Eu gosto da expressão amar, porque quem ama, faz e não faz por obrigação. Amar por entendimento, eu sei porque estou amando. Amar com toda a força, ainda que seja pouco, eu continuo amando, eu continuo fiel. Mas você não tem força, mas a que eu tenho é para amar Ele, então não vou entregar outra coisa, está resolvido. Amar com toda a minha alma, meu espírito dedicado a Ele, a minha alma para Ele. Então, ainda que aconteça todas as diversidades, eu estou que me amar, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto não oliveira mingue, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu amo Ele com toda a minha alma, é dedicação total a Ele. Então, quando Ele fala desse amor a Ele, mas Ele continua, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí talvez venha uma das nossas maiores dificuldades. Porque nós entramos no amor com um puro sentimento. É amar. Não importa o que tu faz, continua do meu lado. Não importa o que tu pratica. Eu não vou te corrigir, não vou te repreender, porque eu supostamente lhe amo. Mas aí, o escritor da carta aos Hebreus escreve bem assim: e Deus corrige, em outras traduções, castiga todos quanto ama. No livro de Apocalipse, ele está repreendendo a igreja de Laodiceia, e antes de ele terminar, ele está dizendo: eu corrijo todos quanto eu amo. Porque a repreensão é o maior significado do amor. Porque se eu quiser ficar com você aqui, mesmo que tu erre, eu não lhe amo. Eu só quero ter a tua presença. Meu Deus. Eu só quero ter você aqui. E a questão não é só você estar neste lugar cantando, pregando, louvando ou estar do meu lado. A questão é juntos irmos ao céu. Então, quando nós falamos do amor, é a essência da caridade, mas também é a essência da sinceridade. Eu não posso ver você errando e não lhe corrigir. Eu não posso ver você caindo e não tentar lhe levantar. Então, quando ele descreve ao teu próximo, aí esse fariseu, conhecido da lei, tentando devolver para Jesus. Ok, falou do próximo, mas não diz quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Porque ele falou: já que eu não sei quem é o meu próximo, eu não devo amar a ninguém. Porque nós temos que adentrar em uma coisa: amor para o judeu não é um sentimento apenas, é um mandamento. Eu tenho que amar e pronto, acabou. Eu sou obrigado a amar. O amor do grego é: eu amo se eu quiser. Se eu não fico a tua cara, eu não lhe amo. Mas dentro dos judeus é: eu não fico a tua cara, mas eu tenho que lhe amar. Eu não gosto do teu jeito, mas eu tenho que lhe amar. Aleluia! Eu não gosto do que tu fez, mas eu tenho que lhe amar. Então, quando Jesus está dizendo sobre esse mandamento, ele devolve ele dizendo: olha, se eu não amo meu próximo, a culpa não é minha, é que tu não disse quem é. Aí ele resolve falar uma das parábolas mais conhecidas de um certo viajante que estava voltando de Jerusalém, voltando do lugar da adoração, voltando do lugar de onde se glorifica, voltando de um culto. Mas na volta, tudo aquilo que ele recebeu no culto foi tomado no meio do caminho. E isso me faz lembrar de uma outra parábola. E saiu o semeador a semear. E saindo a semear, as sementes caíram ao chão. Caiu na terra seca, não germinou e
e por isso não frutificou. Caiu em meio aos espinhos, germinou, mas na hora de frutificar, os espinhos a sufocou. Caiu em uma outra terra, a ave de rapina veio e tomou, mas caiu em uma terra boa e ali frutificou. Mas quando nós voltamos para a parábola do samaritano, a semente foi lançada. O que ele foi buscar em Jerusalém, ele conseguiu trazer, conseguiu guardar, e a intenção dele era voltar para a sua casa. Mas ele voltando de Jerusalém a Jericó, ele resolve passar, e Jesus, quando ele dá essa simbologia, ele fala nessa parábola, é um algo tanto conhecido, porque o caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho de muitas montanhas, então você desceria mais ou menos 1.200 a 1.700 metros até Jericó, e essa descida se passava por alguns lugares chamados vale. Alguns chegam a descrever que o vale que o salmista Davi descreve nos Salmos de número 23 seria um desses vales, o vale da sombra da morte. É chamado pela cultura dos judeus a ladeira de sangue. É onde os homens desciam, e porque era um grande vale, ele também era muito acidentado, com muitos defeitos, então tinha muitas cavernas, muitos buracos, e ali os ladrões se escondiam. Então quando o viajante vinha com algumas coisas, ele vinha ou vinha de Jericó, de Jerusalém, eles os tomavam naquela ladeira. Então dificilmente alguém saía de Jericó ou de Jerusalém a Jericó sem estar acompanhado de outras pessoas. Geralmente era uma romaria, era uma caravana de pessoas para tentar se guardar. Mas esse viajante resolveu andar sozinho, resolveu voltar sozinho. E essa caminhada sozinho, a Bíblia de Jesus descreve dizendo: os ladrões veio, lhe possuiu, lhe tomou, lhe espancou, lhe bateu, arrancou tudo que ele tinha comprado em Jerusalém, deixou à beira do caminho, quase a morrer. E eu gosto dessa expressão, porque quando nós falamos desse viajante, o viajante é um homem, é a humanidade. Jerusalém é o lugar da adoração, o lugar da comunhão, aonde tu recebe tudo de Deus. Mas a volta sozinho é a volta do perigo. Caminhar sozinho é você estar vulnerável aos bandidos da vida, aos ladrões da vida. E quem é o ladrão? O inimigo da nossa alma. Ele não lhe dá nada, ele quer tomar tudo que você está conquistando aqui. Ele quer arrancar tudo que você está recebendo neste lugar. Então ele quer que tu caminhe sozinho, e por isso que a Bíblia descreve melhor ser dois, porque se um cair, outro ajuda a levantar. Mas Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, é lindo, porque ele está dizendo: o cordão de 2 dobras dificilmente se quebrará, mas um cordão de 3 dobras jamais se romperá. O que ele está dizendo ali é de uma amizade aonde tem o Espírito de Deus no meio dela. Aleluia! Mas quando ele volta sozinho, caminhar sozinho é me deixar vulnerável. E Jesus mesmo descreve dizendo: não é bom que um homem viva só. Quando é que a serpente conseguiu pegar Eva? Quando ela estava sozinha. Porque o sozinho me deixa vulnerável. O sozinho quebra os meus conceitos de Deus. O sozinho faz que o inimigo fale ao meu ouvido dizendo: tudo que tu recebeu lá, tu não vai conseguir guardar até a próxima semana. Tu não vai conseguir ser fiel. Então ele vai arrancando, vai tomando e vai ferindo. Então quando ele fala do ladrão, ele está dizendo que para arrancar o que tu tem, ele não se importa com a tua vida. Ele vai lhe bater, ele vai lhe ferir. É só lembrar quando o inimigo chega diante de Deus e fala bem assim: é fácil, Jó, lhe servir. Tudo que ele quer, o Senhor lhe dá de balde, o Senhor tem cercado de bênção. É muito fácil, deixa eu tomar tudo que ele tem. Aí Deus olhou e falou assim: vai lá e tome. Quando voltou, a resposta de Deus para ele é: você me incitou contra meu amigo, contra Jó, meu servo Jó. E aí ele responde dizendo: pele por pele, e veremos se ele vai te glorificar. Porque ele não se importa com você. Ele não se importa se tu vai chorar. Ele não se importa se tu vai ficar deprimido. Ele não se importa se tu vai querer desistir da vida. O que ele quer é arrancar tudo que você tem e tirar da comunhão de Deus. Mas o lindo é que esse homem cai e ele está quase a morrer. Ele não morreu, ele está quase morrendo. Se ele está quase morrendo, ele está gemendo, ele está agonizando.
E aí quando Jesus vem dizendo, ele fala que entrou dois homens de suposta piedade, sacerdote e levita. Sacerdote é aquele que representa Deus, aquele que intercede perante Deus pelo povo, e aquele que sacrifica o sacrifício do povo diante de Deus. Ele é aquele que representa Deus, é a liturgia. O levita é aquele que assiste dentro do templo, é o assistente do sacerdote. Mas ele, já que o homem está quase agonizando, está quase a morrer, e aí na lei mosaica é que se o levita ou o sacerdote tocasse em algum corpo de defunto, ele seria impuro, então ele teria que entrar no estado de purificação, e era mais ou menos 7 dias se purificando. Então eles, no anseio de preservar a vossa religiosidade, a vossa moral e o seu caráter, eles passam de largo, eles passam de longe. Se eu tocar nele, no momento que eu tocar ele morrer, eu sou imundo. Se eu for tentar resgatar ele, no meio do caminho ele morrer, eu sou imundo. Então eu importo mais comigo do que com ele. Eu me purificar é 7 dias, mas já que eu vou correr o risco de ser imundo, deixa ele morrer aí, eu não tenho que entrar pelo estado da purificação. Porque quando eu tento salvar a sua vida, exige de mim dedicação. Pregar, cantar, fazer missões é algo que exige dedicação. Então é eu abandonar as minhas vontades, os meus anseios, e viver em prol de alguém que talvez não me trará resultado. Eu vou abraçar, mas talvez não serei abraçado. Eu vou chorar por ele, talvez ninguém vai chorar comigo. Eu vou celebrar com ele, talvez ele não vai celebrar. Talvez não terá retorno, pode morrer no meio do caminho, mas a questão não é se ele vai morrer, é se eu parei para resgatar. Então Jesus, ele vem naquele fariseu e ele dá um tapinha na face dele com delicadeza. Ele fala: o levita, o sacerdote, ninguém parou, mas veio o samaritano. Sabe quem são samaritanos? A classe que vocês descrevem como mística, já não é mais a linhagem abraâmica. Aqueles que vocês não falam com eles e eles não falam com vocês. Aquele que os filhos não podem jogar bola com o filho deles, não pode casar com o filho deles. Aqueles em que vocês estão dizendo que já não faz mais parte da linhagem abraâmica. Aqueles que não podem adentrar no vosso templo e nem vocês adentram no templo deles. Aqueles que vocês não cultuam junto e nem vocês cultuam com eles. Mas ele veio e parou. Então ele não se importou com quem ele era, ele atendeu. E aí ele está batendo na face. O mandamento que tu conhece, ele talvez você está dizendo que ele desprezou. Ele adora em Gerizim, tu adora em Jerusalém, ninguém fala com ninguém. Vocês falam que são melhores do que ele porque não se misturou com homens de outras nações. Vocês são puros, mas vocês querem mais a vossa religiosidade do que as vidas para trazer vida também. Então vocês estão dizendo: eu não intercedo por ninguém, eu intercedo por mim mesmo. A sua religiosidade é uma religião egoísta, é por mim, para mim, através de mim. Mas ele está dizendo que a questão aqui do amor não é eu receber, é eu dar. Oh glória! Porque quando eu dou, eu não espero receber. Se eu dou a você esperando receber algo, eu não estou praticando amor, estou praticando justiça. Mas amar é oferecer primeiro, sem saber se vai ter resposta daquilo que está oferecendo. Vocês não pararam, mas o samaritano parou. Ele bateu na face. Aqueles a quem vocês desprezam, é aqui eu tenho que parar. Porque Jesus está apontando é para ele. Porque um pouquinho antes, ele está falando da sua morte e ressurreição. Ele está falando sobre uma parábola do dono de uma vinha. E o dono de uma vinha levantou uma vinha e colocou nela lavradores. Enviou seus servos, os patriarcas. Rejeitaram. Enviou a lei, desprezaram. Enviou os profetas, tacaram-lhe pedras. Enviou o seu filho. E disseram entre eles: se matarmos, a herança será nossa. Quando ele fala isso, ele está dizendo: veio os patriarcas, veio a lei, veio os profetas, e nenhum vocês receberam. Mas veio os filhos, e vocês estão dizendo: se matarmos, se ferirmos, é quem vocês rejeitam. Quando ele fala do samaritano, ele está dizendo: aquele que prega diante de vocês é quem vocês não querem escutar, o Filho de Deus. Mas esse, ele para pelo ferido.
Ele está dizendo: ninguém ficará para trás. Eu paro a marcha, eu puxo o freio de mão, mas não abandono ninguém à beira do caminho. O que é isso, Nicodemos? O que é isso, João? E Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto da expressão tal porque não dá para ser medido e nem pesado. É tal, não consigo expressar o que é aquilo, então eu falo é tal, não tem explicação, porque é amor. Ele parou, e quando ele para, ele dedica o que tem por aquela vida: azeite e vinho. Vinho para estancar e tirar as bactérias, e azeite para cicatrizar. Eu amo isso, porque quando eu olho para Jesus, Jesus está dizendo para mim: Peterson, você chegou aqui ferido pelos pecados da vida, ferido pelas ilusões da vida. O inimigo lá fora lhe feriu com tantas coisas, e você chegou aqui cheio de marcas, cheio de ilusões, cheio de rancor, cheio de desprezo. Ninguém me quer, ninguém me ama. Todo mundo que chegou perto de mim só tomou o que eu tinha, mas eu lhe peguei quando tu estava agonizando, quase a morrer. Eu gosto do quase a morrer. Quando eu estava já perdendo a esperança de vida, não conseguirei chegar até os meus, não conseguirei voltar à minha casa, vou morrer aqui sozinho, vou morrer na solidão, vou morrer no desprezo. Ninguém vai parar para socorrer. Mas aí se apresenta Jesus diante de mim e de você, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele olhou para você quando tu estava agonizando e dizendo: eu me apresentei no teu caminho, eu lhe parei, e eu estou dizendo: eu estou tratando as suas feridas, eu estou tratando as suas dores, eu estou tratando as suas decepções, eu estou lhe purificando. Ele para, mas ele não faz isso. Ele coloca sobre a sua carruagem e leva uma estalagem a um lugar seguro. E o lugar seguro é o lugar onde ninguém poderia tocar nele. O ladrão não conseguiria entrar. E a Bíblia descreve que no outro dia ele se levanta com 2 denários, que era um dinheiro, um salário de um dia. Então ele chega com um salário de 2 dias. Dá aquele dono da estalagem. Ele fala: aqui está salário de 2 dias. Tudo quanto ele pedir dá. Mas se ele pedir mais do que tu deixou, quando eu voltar, ai, Deus! Aleluia! alguém está olhando para você e está dizendo: tu não tem mais direito de pedir. Tu já errou demais. Tu não pode mais pedir perdão. Tu não pode mais estar aqui. Mas Apocalipse capítulo 3, eu tenho a chave de Davi. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. A sua dívida foi paga. O que eu coloquei diante de ti é um cheque em branco, dizendo: ninguém te tira deste lugar. Pode pedir. Porque quando eu voltar, eu pago. Mas o interessante é que ele deixa o salário de 2 dias. Mas quando eu olho para Cristo, o que ele deixa é o salário de 3 dias. Aleluia! Falando: a dívida está paga. Glória a Deus. Para o dono da estalagem, correria o risco de ele voltar e dizer: o que tu deixou não é o suficiente. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele falou: deixei 3, porque eu coloquei crédito na casa. Porque tudo que pedindo em meu nome, eu paguei. Eu paguei. Se
vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo quanto quiseres, e vos será feito, para que o vosso Pai seja glorificado. A dívida está paga. Mas eu quero terminar dizendo que ele falou: quando eu voltar. O que aquele samaritano deixou na mensagem, que Jesus deixou nessa parábola como mensagem, ele deixou você no lugar seguro, chamado igreja, estalagem, casa de Deus, dizendo: fique aí, porque as suas feridas estão sendo tratadas. É aqui que tu será recuperado. É aqui que a sua saúde será restaurada. É aqui que você será revigorado. Não saia deste lugar. E aí ele está dizendo: você só vai sair daqui quando eu voltar. Porque ele não disse daquele moço sair da estalagem, ele disse dele voltar antes que o moço saia. Glória a Deus. E é lindo que quando ele volta, a resposta dele para nós é: eu voltarei e darei a cada um o galardão. Ele está dizendo que o nosso salário, o nosso dinheiro não está nessa terra. Ele fala: o seu galardão está comigo no céu. Está com ele. Aqui tu só pede, aqui tu clama, aqui tu intercede, aqui tu chega ferido, aqui tu chega enfraquecido, aqui tu chega com dores, aqui tu chega com abismos na alma. Mas ele está dizendo: eu tenho atadura, eu tenho azeite, Aleluia. eu tenho vinho. Tudo que tu precisa, estás comigo. A resposta de Jesus para este homem é: quem é mais próximo deste moço? E ele fala: o samaritano. Aquele que está perto de ti, mais próximo de ti, embora lhe ame, não é o seu pai e a sua mãe, não é o seu cônjuge, não é os seus amigos. O mais próximo de ti é o Espírito Santo. Paulo descreve dizendo: ainda que não sabemos pedir, ele intercede por nós. Como é que ele intercede por mim, sendo que eu não sei o que pedir? Ele está dizendo: é porque eu estou perto, eu estou próximo, eu sou íntimo. Tu não precisa dizer para mim que tu tens, só de te ver eu já sei como tu estás. E ainda antes que tu fale, porque tu tem vergonha de pedir, eu intercedo por ti perante o Pai. E sabe de uma? Eu ainda intercedo com gemidos inexprimíveis. Porque quando eu não sei o que falar, ele chora no meu lugar. Você quer amigo melhor do que esse? Você quer saber que tem alguém mais perto de ti do que ele? Então ele te trouxe nessa noite para lhe dizer: está dizendo que tu és desamparado, está dizendo que tu não tem ninguém por ti. O Espírito nessa noite está dizendo a você: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu não lhe deixo, eu não lhe abandono. E eu gosto da expressão de Isaías: nunca mais te chamarão de desamparada, oh glória. Porque ele está dizendo: eu estou te acolhendo nessa noite. E eu tenho que voltar para Isaías de novo. Ele está dizendo bem assim: um filho se nos deu no passado, já foi dado, já foi oferecido, já está preparado, e o seu nome será, ele está dizendo que nós iremos lhe chamar de maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas eu gosto dessa expressão:
Pai da eternidade. Quando chamamos de Pai, estamos falando de alguém com espírito paterno. E Jesus se apresenta dizendo que Pai, ouvindo seu filho pedindo pão, lhe dará uma pedra. Que ouvindo seu filho pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Ele está dizendo: o espírito paterno cuida de ti em tudo. Então ele está dizendo nessa noite aos ansiosos: porque estão ansiosos com o que irão de comer e beber, olhe para os lírios dos campos. É Deus que tem me vestido. Olhe para as aves do céu. É Deus que tem me alimentado. Quanto mais Ele fará aos vossos filhos. Deus está dizendo: o espírito paternal está aqui. E Ele fala: eu cuido de ti. Ele cuida de ti. Ele é o seu Pai. É Pai pela eternidade. Fique em pé, por gentileza. Você pode, de não menos a duas pessoas, tu tem um Pai. E seu Pai está perto de ti. Tu não vai ficar à beira do caminho. Tu não vai morrer. Talvez eu passei de largo por você. Talvez a religiosidade me afastou de ti. Se eu andar com Ele, me contaminarei por aquilo que Ele pode se tornar a ser. E no anseio de preservar a minha vida, distanciei de você. Pessoas se afastaram de ti. E talvez no momento em que tu mais precisava de alguém ao teu lado. Mas não ao teu lado para errar contigo. Ao teu lado para te tirar dessa situação. Todos no anseio de preservar a sua vida. Continua a sua jornada e lhe deixou para trás. Mas o Espírito me trouxe nessa noite aqui, o Espírito Santo me trouxe aqui, para lhe dizer: eu não lhe deixei, eu não lhe abandonei, eu te trouxe aqui, porque eu parei a jornada dizendo: ninguém fica para trás. Feche os seus olhos. Ó Deus, que enviou o Consolador para nos consolar, que enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que é Pai, e com amor de Pai, recebeu nessa noite filhos, e filhos das mais diversas características. Prodígio, que está aqui cantando, pregando, iniciando o ministério, o que está dentro da casa, mas que nessa noite também recebeu os pródigos, os que saíram para viver as ilusões, os que saíram para viver uma suposta alegria, porém foram iludidos pela vida, foram iludidos pelo mundo, e no momento em que mais necessitou, foi abandonado. Chegou aqui, Deus, com tudo que o Senhor tinha oferecido, ele perdeu. Perdeu a moral, perdeu a dignidade, perdeu a alegria, perdeu a paz. E as perdas fez ele vir a este lugar dizer: eu não sou mais filho, eu não tenho direito de estar aqui, eu só vou para comer, eu só quero ir matar a fome,
porque eu perdi todos os direitos que eu tinha. Mas tu recebeu. Tu recebeu como filho. Tu recebeu como filho. E tu não recebeu ele na porta quando ele estava no caminho. O Senhor lhe abraçou. E o brado nessa noite estava morto e reviveu. Meu Deus! Estava perdido e foi achado. Ó Pai, que recebeu os seus filhos e viu que eles também estão feridos, estão machucados, estão cansados. E sabendo, ó Deus, que a vida colocou muitas feridas, muito cansaço, fomos fatigados, Pai, pelas dores, pela adversidade, pelas aflições, estamos agonizando, e talvez dizendo, como Elias disse, não sou melhor do que os meus pais, o que eu quero é morrer, eu não quero dar continuidade ao meu ministério, eu não quero dar continuidade à minha vida, eu quero parar por aqui, esse é meu último culto, esse é meu último congresso, e talvez para ele está pensando que essa é a última oração. Mas nenhum pai quer velar o filho, nenhum pai quer enterrar o filho. Enquanto, Deus, muitos de nós estamos perdidos aqui, o fim, a morte, tu está oferecendo para nós um banquete, está servindo diante de nós uma mesa dizendo: coma e beba, porque longa será a caminhada. Ó Pai que dá força ao fraco, ó Pai que dá força, levanta ao caído, e que dá vigor a quem não tem mais vigor. Pega essa vida nessa noite, Senhor, que está ferida porque os ladrões desta vida, o inimigo desta alma, a encontrou desprevenida, a tomou a só, no momento que não tinha pastor para proteger, no momento que não tinha pai para guardar, no momento que não tinha ninguém para preservar e lutar por ela, e ela foi ferida, Senhor. Pega essa vida em que o Senhor parou a jornada e trouxe ela aqui dentro, sara pela tua graça, e mostre para ela que tu está perto dela, está próximo dela, e que ninguém ficará para trás, ninguém vai morrer à beira do caminho. A sociedade pode desprezar e dizer: vai morrer na sarjeta, vai ficar na rua, a família não vai receber mais em casa. Talvez estão dizendo: não vai ter um bom matrimônio, não vai ter um bom marido, não vai ter uma boa família. Mas nessa noite o Senhor está restaurando os sonhos aqui, porque tu está próximo dela, está dizendo: volte a sonhar, volte a ter a alegria da salvação, porque o Senhor está dizendo que diz em João 4, e era necessário passar por Samaria, era necessário nessa noite o Senhor passar por essa vida, porque o Senhor queria sará-la, o Senhor queria tratá-la. Então, para ela não morrer, o Senhor mudou o percurso da vida, que seria uma balada, mudou o percurso da vida, que seria um cinema, um shopping, que seria uma saída com amigos ou amigas. O Senhor mudou o destino dela, trouxe aqui dentro para dizer: ninguém ficará para trás. Tu não vai morrer à beira do caminho. Eu quero chamar aqui a primeira vida que se afastou do caminho do Senhor. Cadê você? Você que não é cristão, Jesus lhe chama nessa noite, e Ele está dizendo: não ficará para trás, não vai morrer no meio do caminho, na beira do caminho. A sua jornada não vai findar aqui. Ele lhe chama nessa noite. Cadê você que se afastou ou não é cristão? Dê um sinal das suas mãos, não venha correndo aqui à frente. Jesus lhe chama. Ele pode por ele da galera. Talvez tu está dizendo: não é a minha hora, não é o meu momento. Ele está dizendo: se não
não fosse a tua hora, tu não estaria nessa casa. Se não fosse o seu momento, você não estaria aqui. Não deixe para outro dia o que tu pode fazer hoje. O Deus que lhe sara não viola a sua vontade. E Ele está dizendo: se tu quer ser sarado, tem um sinal das suas mãos. Tomei aqui à frente. Tu melhor do que eu sabe que a vida que tu está vivendo só tem abrido buracos e feridas. É abismo chamando outro abismo. Tu perdeu o sentido da vida. Tu não sabes mais para onde ir. Tu não sabes mais para onde correr. Mas Ele lhe chama nessa noite. Ele está querendo firmar os seus passos. Ele quer te dar novamente a alegria da salvação. É o convite de quem lhe ama. É o convite de quem quer lhe trazer para perto dele. Jesus lhe chama. Eu te chamo mais uma vez. Eu te convido mais uma vez. Porque quem me ama não abre mão da tua vida. Se não fosse o amor dele, tu não estaria aqui. Se não fosse o cuidado dele, tu não estaria neste lugar. Mas ele me chama. Te chamo pela última vez, porque eu tenho que entregar a quem é de direito. Mas esse é o maior convite que tu pode receber nessa noite. Jesus lhe chama. Jesus te chama nessa noite. E Ele chama com amor de Pai. Ele chama com amor de Pai. Alamandorélia da Baço e Ele está te chamando nessa noite. Enquanto tu não vem aqui, essa jovem de blusa branca, você pode vir aqui à frente rapidinho. Quando não sabemos mais o que fazer, quando todas as alternativas só nos feriu, quando tudo que tu sabia e pensava que seria perfeito demonstrou imperfeições e feridas se abriram, me faz saber, Deus, que tu questionou a Ele dizendo: por que eu, Senhor? Eu rei. Por que eu? Qual é o meu problema? Qual é o meu defeito? E Deus nessa noite está dizendo: não é você. Não é você. Não é você. O problema não é em ti, é aonde tu estás. E Ele está dizendo: é noite de mudar a sua vida. Há uma ferida em teu coração. Há um relacionamento que lhe abriu marcas. Lhe abriu dores. E Deus está dizendo: chegou o momento de tu ser sarado. Porque eu coloquei em fim esse relacionamento. Porque ele levaria à morte. Ele levaria à morte. Como eu amo a sua vida, eu findei o relacionamento. E hoje chegou o dia de tu ser tratado por ele. Porque tem uma chamada desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus. Eu ungi a tua boca. Eu ungi a tua boca. Te chamei às nações. E a chamada que eu fiz para tu é chamada de conquista
busca de vidas. Glória! E Ele está dizendo, tu não vai ficar à beira do caminho. Eu É o creio. momento de tu ser tratado. Tu quer o abraço do Pai? Tu quer o abraço do Pai? Abrace ela e estenda suas mãos para cá. Aqui são duas vidas sendo tratadas por Deus. O resgate de Deus chegou nesta casa. Aleluia! Ó Deus, que habita em desespero, pense centralizado em glória. Aqui está o Moisés, aqui está essa moça sendo tratada por você, Senhor. Fortifica-os na tua palavra, alimenta-os nela. Espírito Santo, direciona a vida deles, ó Pai. Dê um sentido para a vida, a essa alma ferida, trate ela, Deus. As marcas que a vida deixou, Pai, e sara. O teu azeite, o teu bálsamo que desce do céu está descendo sobre essa casa e atingindo essas vidas neste momento. O bálsamo de Gileade, o bálsamo que sara, que estanca as feridas, neste momento desça sobre eles, regenere-os, levante-os, para que o teu nome seja glorificado através dele, que as luzes deles voltem a brilhar, Senhor, que resplandeça sobre eles a sua glória, para que a tua glória através deles venha ser manifestado sobre este mundo. Deus que tem o poder de transformar o deserto em manancial de águas vivas. Deus que faz caminho no meio do ermo. Nessa noite eu quero profetizar sobre a vida deles. Algo novo do céu para eles. Algo novo de Jeová para eles. Porque tu está fazendo caminho no ermo. Tu está fazendo caminho no meio do deserto. Tu está fazendo nessa noite a árvore voltar a frutificar. Porque há esperança para a árvore que está plantada junto a ribeiros de água viva. Eles voltarão a nascer. Eles voltarão a florescer. Eles voltarão a frutificar. Porque há poder na tua palavra. E como a tua igreja acredita nisso, nós aplaudimos o Senhor que vive, reina para todo sempre. Celebre, porque tem tuas vidas sendo tratadas essa noite. Celebre, aplauda, porque tem tuas vidas sendo tratadas, regeneradas nessa noite. This is